Meu nome é Sueli Baquerete Bueno, eu sou engenheira civil formada pela Escola Politécnica em 1975. Eu trabalho com engenharia de estruturas desde 1973. Tenho hoje um escritório que é assim, eu entrei como sócia desse escritório em 1986, que é um escritório que é um dos mais renomados em termos de engenharia de estrutura, que é o Júlio Cassó e Mário Franco. Hoje os dois titulares são falecidos e um grupo de engenheiros que foi se associando aos poucos ao escritório está dando continuidade nisso. A gente vai fazer 73 anos de escritório, então é realmente muito tradicional, assim. É um pouco o inverso do que está acontecendo hoje, né? Eu ia nas reuniões, tinham 20 homens e só eu, mulher, e eu ainda jovem, então o pessoal não me respeitava muito, assim, vamos dizer, ficava meio assim. Aí quando eu começava a falar, começava a apresentar as coisas e tal, aí todo mundo já passava a me ouvir, né? Hoje, em termos de frequência feminina em reuniões, a gente vai em reuniões dos projetos que tem 20 pessoas participando e todas são mulheres. Tá? Então tem as duas. Hoje acho que virou bastante da situação que a gente encontrou no começo. Né? Tem bastante mulher, muita mulher. Lá no escritório tem mais mulheres engenheiras do que engenheiros. Na ABS eu acho que tem também bastante pessoas, mulheres que querem participar, só que a ABS é uma outra sobrecarga na vida da gente, certo? Porque você tem que se dedicar num horário que não atrapalhe o seu escritório, não atrapalhe a sua vida em casa. Então é mais difícil que as pessoas assumam cargos de direção na diretoria por causa disso. Várias vezes eu já tentei que algumas engenheiras entrassem para os cargos e tudo, e elas todas falam, olha, à noite é o horário que eu dedico aos meus filhos, à minha família e tal, então fica difícil. Eu mesma comecei a participar depois que os meus filhos já estavam encaminhados, eles já estavam, a minha filha já estava na faculdade, meu filho já estava entrando na faculdade, quando eu comecei a participar ativamente. Eu só acompanhava, participava de palestras e outras coisas, mas eu não participava ativamente da associação. Então, a ABS, na realidade, ela nasceu de um grupo de engenheiros de estrutura que participavam da divisão de estrutura do Instituto de Engenharia. E eu sempre participei do Instituto de Engenharia. Quando eu entrei no meu primeiro escritório para trabalhar, fazer estágio, que era o escritório Roberto Rossi Zúculo, que é o que dá o nome à Ponte Cidade Jardim, um engenheiro também que foi muito famoso. O diretor do escritório, um dos sócios, ele era presidente do Instituto de Engenharia. Então, desde o começo, eu já comecei a participar do Instituto e da divisão de estruturas. E a ABS surgiu desses engenheiros, né, do Instituto e mais outros que foram se agregando em 1994. Então, inclusive a formação da ABS foi feita no auditório do Instituto de Engenharia. Então, assim, praticamente quem era da divisão da estrutura já entrou para a ABS e começou a participar. Eu participava só de alguns eventos, alguns seminários, porque, como eu falei, eu não conseguia dedicar mais tempo para isso, né? O tempo que sobrava eu dedicava em casa, para os meus filhos, meu marido e tudo. E depois, em 2003, 2004, eu comecei a desenvolver um trabalho sobre honorários de projeto com eles, porque eu tinha dentro do meu escritório um levantamento muito grande de horas que eram gastas nos projetos e o custo quanto a gente tinha vendido o projeto, e a gente afinava bem isso para as próximas contratações.
E isso tudo foi passado para esse grupo de estudo que estava estudando os honorários, e foi aí que eu comecei a conviver com eles, e eles me puxaram para a diretoria em 2004. Olha, eu sempre falo assim que eu não gosto muito de fazer esse tipo de comparação de homem e mulher e tal. Eu acho assim, é uma honra para mim ter sido presidente e tudo, mas eu acho que se a gente quer a igualdade, a gente não pode ficar fazendo esse tipo de comparação, né? Eu acho que é como se fosse um homem dirigindo, eu acho que é a mesma coisa. Eu não gosto muito desse tipo de privilégio e tal, ou alguma outra coisa, porque eu acho que isso acaba criando a diferença entre o homem e a mulher. Quando um trabalho que eu fiz dentro já da ABS, a gente fez, o pessoal sempre reclamava, porque a norma está dessa forma e devia ser diferente, porque não aborda tal assunto e tal. Então, a gente lançou uma campanha que foi feita num ENES, né? A apresentação disso foi no ENES, onde a gente recebeu sugestões, o que você quer que tenha na norma, o que você quer que mude na norma e tal. E eu fui escolhida pelo Braguin para fazer a compilação de todo esse material que a gente recebeu. Foi um mundo de informações e eu fiz essa compilação e por isso eu acabei começando a participar das reuniões que tinha o grupo que fazia a norma. Depois eu fiz um trabalho que foi, eu digitei todas essas sugestões dentro do texto da norma, né, encaixando nos lugares certos para a gente poder abrir uma revisão e poder, então, deliberar se a gente ia fazer as alterações ou não. E aí eu acabei sendo escolhida para ser a presidente, coordenadora da comissão de revisão da norma. Tá? E aí agora eu estou até hoje lá, lutando aí pela... eu fui responsável durante um período, né, na gestão anterior e depois, durante a minha gestão mesmo, a gente fez os encontros e a gente conseguiu viabilizar de que eles fossem transmitidos ao vivo, porque o pessoal reclamava sempre que a ABS era paulista, né, que ninguém podia participar e tal. A gente depois conseguiu fazer alguns encontros em outras cidades, né, para tentar chamar o pessoal, porque também ver online não era tão boa a transmissão. Hoje a gente melhorou demais, né? Mas o online não era tão agradável, porque tinha um público que estava falando e participando mais, e a pessoa online participava menos, às vezes não entendia direito e tal. Então a gente começou a fazer o encontro mensal. Eu lembro que a gente foi uma vez em Salvador, fomos no Rio de Janeiro, começamos a espalhar os encontros mensais, alguns fazer fora de São Paulo. E isso chamou também muita gente para a associação. Hoje eu acho que a ABS é conhecida no Brasil inteiro e tem muita gente que participa do Brasil todo. Então a gente sempre escolhia um palestrante ou um engenheiro que fosse apresentar um projeto ou um estudo que ele tivesse feito, alguma coisa, ou às vezes até algum orientador de algum estudo de mestrado, de doutorado, que apresentava o estudo que ele tinha sido feito para que as outras pessoas do meio ficassem conhecendo. E sempre que tinha uma obra marcante, uma coisa assim, a gente apresentava então aquele projeto para os outros projetistas verem o que tinha sido feito. Né? Eu também, em 2010, eu comecei a participar das reuniões da ISO. O Brasil, em 2007, 2008, conseguiu que a ISO reconhecesse a norma de concreto como uma norma internacional, de nível internacional. A gente começou a participar das reuniões e eu entrei no comitê que faz a aprovação dessa norma. Tá? A aprovação não é bem o termo, assim, o reconhecimento dessa norma.
né, como uma norma de nível internacional. Que isso quer dizer assim, que um país que não tenha uma norma, se ele quiser escolher a norma brasileira para fazer os seus projetos, ele está pegando uma norma reconhecida, que abrange todos os requisitos e tal. E a gente tem a vantagem de os países de língua portuguesa quererem então pegar a nossa norma para seguir, né? Isso acontece bastante. E eu também participo da ISO até hoje. Hoje a gente participa de 2 comitês, um que é esse de concreto, né, que é esse que eu falei, e outro que é um comitê de normas de base, que define carregamentos para ser usado em qualquer tipo de estrutura, de vidro, de metálica, concreto, alvenaria. Então, são os 2 comitês que eu continuo participando. O Mili era uma pessoa fantástica, assim, né, que se dava bem com todo mundo, costurava tudo da melhor maneira possível, uma pessoa que era um exemplo para todos, né? E a gente, durante a gestão dele, por exemplo, essa questão de participar da ISO foi uma campanha dele já junto com o Marcos Monteiro, que eles começaram a costurar isso e que é um sucesso até hoje, né? O pessoal da ISO adora. Eu e uma outra engenheira, a Sofia Diniz, a gente participa dos comitês e faz as votações o ano todo e tal. Isso começou com os 2, né? Eles começaram a fazer isso. Outra coisa que eu acho que foi muito importante foi a questão da formação profissional, né? Que a gente começou a fazer o curso de pós-graduação de engenharia de estruturas, porque assim, a economia estava numa época bastante aquecida e a gente não tinha engenheiros que a gente pudesse contratar nos escritórios. Os engenheiros, por causa das crises anteriores, tinham mudado de área na engenharia e tinham pouquíssimos engenheiros de estrutura. Então, a ABS também, na gestão dele, a gente fez criou esses cursos de pós-graduação, que também existem até hoje. Tem inúmeros engenheiros que fizeram o curso, que a gente ensinava como eles poderiam já entrar num escritório trabalhando, fazendo alguma coisa, que era isso que os escritórios estavam precisando, né? Isso também foi uma coisa muito importante da gestão do Mili. E o que mais que eu poderia dizer? Bom, assim, tudo que eu fiz, muitas das coisas eu aprendi com ele mesmo, porque a gente era super próximo, né? Foi realmente uma pessoa muito importante para a associação. Esse aqui é quando a gente fez a entrega de sócio honorária para a Kátia Macor, que é uma pessoa excepcional, que a gente tem contato até hoje. Ela sempre ajudou muito a associação, sempre foi uma pessoa fantástica. E eu gosto muito dela, ela sempre manda mensagens no Natal, ela é uma pessoa assim, excepcional, ela é muito mais atenciosa do que eu consigo ser, assim, ela é fantástica. Então, a gente sempre fazia, antes do ENES, no dia anterior do ENES, que normalmente tinha o jantar à noite com o prêmio, né? E a gente fazia sempre o encontro com os regionais, que eram os diretores regionais e os diretores adjuntos dos regionais. E a vice-presidente sempre era responsável por organizar essa reunião, e o contato com os regionais era sempre feito por mim nessa gestão do Mili. Tem muita gente aqui que faz tempo que eu não vejo, preciso encontrar. Hein? Aqui também o professor Vasconcelos. E aqui a minha família, minha filha, meu filho, meu marido, o Mário Franco e a esposa do Mário Franco. Não é? O Mário Franco que foi assim... Quando eu entrei no escritório, eu fui trabalhar com ele direto e a gente sempre se entendeu muitíssimo bem. Ele começava a frase e eu acabava e vice-versa. Eu começava e ele completava.
a gente pensava muito, muito, muito igual. Assim, realmente foi numa festa do PUFA, deve ter sido, do Enes, alguma coisa assim, que a gente se encontrou. E a Hilda também, a gente tem contato até hoje, né? Mesmo depois da morte dele. Olha, eu diria que assim, a Kátia é uma pessoa super especial, muito especial, e também eu poder estar junto com a minha família, que eu deixei eles tanto de lado para tratar da Bess, né, que realmente é fantástico. E a Kátia, assim, é uma pessoa excepcional, ela realmente é um exemplo para todos, eu acho. Olha, agora você vai pegar uma coisa que eu acho que eu nem posso falar sobre ela. O que mais marcou foi assim, a mobilização da associação em defesa de um projetista que estava sendo injustamente acusado de erro de projeto e tal. Eu acho que foi o que mais marcou na minha gestão. Né? Foi o que eu acho que foi um trabalho assim que foi feito com todo o respeito, com toda a ética. Assim, a gente viu como a gente era capaz de se mobilizar, como a gente era capaz de se unir. Né? Não interessava se estava certo ou estava errado. O importante é que a gente estava se unindo para tornar o menos difícil aquela fase que esse engenheiro estava passando. Isso eu acho que foi o que mais marcou para mim. Eu acho que é a união. Eu acho que é do Braguin, o Milen.